Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 2 de junho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Operação DNA do crime prende grupo familiar e bloqueia 66 milhões em investigação de corrupção em Santa Catarina. Caminhão limpa-fossa deve ser adotado no tratamento de esgoto em Blumenau ainda neste ano. PRF aumenta a fiscalização nas rodovias federais durante o feriadão de Corpus Christi. E Blumenau é uma das primeiras cidades do estado a implantar sala de acomodação sensorial em complexo de grande evento. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias aqui em Blumenau terão variação nas condições do tempo. Nesta quarta-feira, o tempo segue firme, com sol entre poucas nuvens. As temperaturas ficam mais baixas pela manhã, entre 13 e 15 graus, e a máxima não passa de 23 graus. Na quinta e na sexta-feira, a circulação marítima ganha força e muda o cenário, trazendo mais nuvens com tempo com mais nebulosidade durante todo o dia e possibilidade de chuva fraca a qualquer momento. As máximas ficam mais amenas e não devem passar de 20 graus. Já no sábado, o tempo volta a ficar firme aqui na região, com aberturas de sol e poucas nuvens, mantendo aí o tempo firme durante todo o dia. A Operação Mensageiro voltou a avançar em Santa Catarina nesta terça-feira com a deflagração de uma ação chamada DNA do crime. Mandados foram cumpridos em Gaspar, Blumenau e Curitiba, com prisões de empresários e apreensão de caminhões de coleta de lixo. As investigações apontam que o esquema envolvia também familiares dos suspeitos, como irmãos, filhos, cunhados e noras, que atuariam junto, principalmente na lavagem do dinheiro. A Justiça determinou ainda o bloqueio de veículos, imóveis e cerca de 66 milhões de reais para garantir o ressarcimento aos cofres públicos em virtude desta operação. E ainda hoje a Polícia Federal realizou uma operação contra o ex-chefe da Receita Federal, suspeito de comandar um esquema de corrupção no porto de Itajaí. Segundo as investigações, ele teria recebido milhões em propina para facilitar a liberação de cargas e favorecer empresários em processos alfandegários. Mandados de busca foram cumpridos em Santa Catarina e também no estado de São Paulo, e o servidor foi afastado do cargo. O prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar 30 milhões de reais. Começa às 0h desta quarta-feira a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal. O reforço da fiscalização vai até o final da noite de domingo, buscando mais segurança no trânsito nas rodovias federais de Santa Catarina. A operação terá foco no combate às ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, combinação entre álcool e direção, além da verificação do uso do cinto de segurança.
Em 2025, esse mesmo feriadão registrou 101 acidentes, com 115 feridos e 10 mortes em Santa Catarina. Dicas para uma viagem segura: planeje o trajeto, faça pausas e descanse antes de dirigir. Mantenha a documentação em dia e use o cinto de segurança e a cadeirinha para as crianças. Respeite os limites de velocidade e a sinalização, redobrando a atenção em trechos com obras. Ultrapasse apenas em locais permitidos e seguros. Se beber ou não tiver CNH, não dirija. Use táxi, ônibus ou aplicativos. Uma pendência jurídica envolvendo a revisão do contrato de saneamento básico aqui em Blumenau foi esclarecida. Um decreto assinado pelo prefeito Egídio Ferrari define que nas áreas sem rede coletora de esgoto, o atendimento será feito obrigatoriamente por caminhões limpa-fossa. A medida elimina a falta de previsão legal apontada por uma comissão da OAB e oficializa a concessionária BRK como a única autorizada a prestar esse serviço. Segundo o presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, a mudança busca adequar o município ao marco legal do saneamento, que prevê universalização até o ano de 2023. Hoje, segundo o SAMAI, a cobertura do tratamento de esgoto em Blumenau é de 54%. Os critérios para definir onde haverá rede de coleta ou atendimento através do caminhão limpa-fossa serão técnicos discutidos no Conselho Municipal de Saneamento Básico. A implantação deve ocorrer até o final do ano, junto com a nova revisão extraordinária do contrato. Os valores ainda estão sendo definidos, mas a tendência é de um reajuste tarifário. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro aí, Animais de Estimação. E hoje eu quero falar a respeito aí das entidades governamentais, né, em relação ao bem-estar dos animais. Tive o privilégio, fui o primeiro diretor de bem-estar animal da história da nossa cidade, e à época criar, tanto o CEPREAD, o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, como de fato inaugurar, a própria Diretoria de Bem-Estar Animal, iniciando todos os seus trabalhos, implantando os serviços que acabaram aí ao longo do tempo, realizados, e evidentemente transformados no que é hoje, por mais que já deveriam estar mais avançados, eu já estou há mais de uma década fora, mas por outro lado, continuo um ativista da causa e percebo claramente quanto o Blumenau ainda deixa a desejar quando já deveria estar bem mais avançados. Mas enfim, o que eu quero comentar é em relação, hoje inclusive o próprio estado de Santa Catarina também tem uma diretoria de bem-estar animal, E recentemente inclusive tive o privilégio de conversar aí com a diretora que comanda esta diretoria, enfim, e perceber o quanto é enxuta a estrutura e ainda está um pouco distante até mesmo dos municípios em si, até porque poucos são os municípios que também já têm diretorias de bem-estar animal, E é uma política que tem que ser implementada em todos os municípios praticamente, Principalmente aqueles que passam aí de 20 mil habitantes, com certeza já tem problemas muito sérios com o abandono de animais, com proliferação nas ruas, toda aquela questão cotidiana de todos os municípios, Mas eu não percebo que no caso do governo do estado, apesar de ser um grande avanço a implementação de uma diretoria como essa, mas ainda há uma certa distância, precisa estar melhor estruturada para estar mais próximo ainda dos municípios. Porque, pessoal, independente da esfera, se governamental, de ordem municipal, estadual ou até mesmo federal, todos que lá estão são remunerados por nós, Todos lá são servidores públicos, geralmente até de ordem comissionada, nesses cargos de gestão. Portanto, precisa-se fazer um trabalho muito bem realizado e voltado para a ponta do problema, que é onde a população mais sofre, e principalmente os animais, que são, evidente, o objetivo principal dessa história, no que tange em especial os animais errantes. Quem são eles? Os animais que vivem nas ruas, fruto do abandono de muitos irresponsáveis e, quando não, verdadeiros criminosos. É para isso que o poder público tem que estar atento acima de tudo,
né, para combater também os maus tratos dentro dos lares e também, evidentemente, dar, né, a salvaguarda que falta muito para os animais que vivem nas ruas. Então, que essa estrutura do governo do estado possa, evidentemente, estar ainda mais, né, próxima do cidadão, o que vai facilitar muito para que tudo se resolva melhor ainda. Tá certo? É isso então. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações e orientações para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. 3 ambulatórios gerais vão estar abertos aqui em Blumenau durante o feriadão de Corpus Christi. Os AGs da Velha, Garcia e Itopava atendem no feriado de quinta-feira, no ponto facultativo de sexta e também no sábado. As unidades estarão aplicando doses da vacina contra a gripe, agora liberadas para todo o público, no feriado de quinta-feira e também no sábado. Na sexta-feira, a vacinação será exclusiva no Ambulatório Geral da Itopava. Blumenau é uma das primeiras cidades do estado a implantar uma sala de acomodação sensorial em um complexo de grandes eventos. O espaço é permanente no Parque Vila Germânica, com acesso gratuito e projetado para oferecer acolhimento e regulação emocional às pessoas neurodivergentes durante os eventos públicos realizados no parque. A sala está localizada no hall de entrada do setor 1 do Parque Vila Germânica. O espaço, com cerca de 42 metros quadrados, foi planejado para oferecer conforto e reduzir os estímulos excessivos. O ambiente conta com isolamento acústico, iluminação suave, cores neutras, estímulos visuais relaxantes, puffs, almofadas, painéis sensoriais, banheiro adaptado e até uma placa de comunicação não verbal. É uma sala que foi tecnicamente para uma pessoa, uma fonoaudióloga, que tudo aqui foi pensado justamente para as pessoas com deficiência, independente da idade. Essa sala, então, ela vai ser para pessoas com deficiência, eu digo de forma geral, mas tem a questão dos neurodivergentes. A sala de acomodação sensorial não tem função clínica ou terapêutica. A proposta é oferecer um espaço seguro de acolhimento e regulação emocional para pessoas que possam se sentir sobrecarregadas durante grandes eventos. Mônica, mãe do pequeno Isaac, de 3 anos, que é autista, aprovou a iniciativa. Muito especial eu propiciar essa vivência para o meu filho, porque eu quero que ele seja um agente de inclusão também. Durante os eventos promovidos pelo município, a Secretaria de Inclusão vai acompanhar o funcionamento da sala com controle de lotação, tempo de permanência e orientação às famílias. A expectativa é que o espaço também possa ser utilizado em eventos privados realizados na Vila Germânica. Foi prorrogada até esta sexta-feira, dia 5, as inscrições para a nova edição do Mordeves Tublu, programa gratuito de capacitação em tecnologia em Blumenau. São 100 vagas para quem já tem base em programação. A participação exige inscrição e prova online, etapas obrigatórias para o processo seletivo. O projeto é voltado a moradores aqui da cidade e já formou mais de 300 profissionais. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira no site oficial do programa. Boa noite, Jorge. Um grande abraço a você, todos os telespectadores da TV Galega. Ontem um resultado muito bacana para o BEC na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogando no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, o Azures fez o crime, venceu o Marcílio Dias pelo placar de 1-0 e colocou o BEC já na primeira colocação. Não tem mais como o Blumenau perder a primeira colocação no Grupo A16 da Série D do Campeonato Brasileiro, o que é excelente.
para as próximas fases que vêm, porque são todas mata-mata e a tendência é o BEC pegar um time com uma qualidade um pouco menor, né? O BEC no domingo venceu o Brasil de Pelotas fora de casa, chegou aos 19 pontos e ontem o Marcílio Dias, que perdeu, estacionou nos 15 e não pode mais chegar nos 19 que o BEC tem agora. A última rodada do grupo A16, todos os jogos domingo, 3 horas da tarde, porque BEC e Marcílio Dias já estão classificados, mas tem uma briga boa pela 4ª vaga principalmente, né? Porque o São Joséense tem 12, o São José tem 10, Brasil de Pelotas 9 e Azuris tem 8. Então todo mundo ainda pode ir para a próxima fase nesse grupo A16. BEC já garantido na primeira colocação, o Marcílio Dias já garantido, talvez perca a segunda colocação, é difícil, mas pode acontecer, né? E São José, Brasil de Pelotas e Azuris brigando pela última vaga. Último jogo de cada time, Dorival de Brito, domingo que vem, 7 horas, assim, 3 da tarde, perdão, domingo dia 7, 3 da tarde. Todos os jogos, São Joséense e Marcílio Dias, Blumenau e São José, e Azuris contra o Brasil de Pelotas. O Blumenau, né, pode até ir com fraldinha nessa partida, que não muda nada na vida da equipe de Blumenau. Campeonato Catarinense da Série B. Aí já é um pouco diferente, Jorge. O Blumenau entra em campo amanhã, às 3 horas da tarde, na Arena, em Joinville, contra o Nação. Esse jogo é importante para o Blumenau, porque o Blumenau, nesse momento, é o 4º colocado da Série B do Campeonato Catarinense, tem 13 pontos ganhos, Metropolitano lidera com 16, mas já tem um jogo a mais, Caravaggio 15, Hercílio Luz 14, Blumenau e Tubarão tem 13, Fluminense tem 10, Nação tem 9, Guarani, Juventus tem 7 e o Jaraguá apenas 1 ponto ganho. O Blumenau vencendo vai a 16 pontos ganhos, encosta ali no Metropolitano na liderança, o que seria muito importante para o BEC. Então esse jogo amanhã do BEC, 3 horas da tarde, contra o Nação, jogando na Arena em Joinville. E o bom desse resultado de ontem do Marcílio Dias é que focar agora na Série B do Campeonato Catarinense, né? Porque a Série D do Campeonato Brasileiro já está definida para o BEC, ele fecha na primeira colocação, né? E vai jogar de sangue doce, final de semana, a sua última partida na Série D do Campeonato Brasileiro, nessa primeira fase. BEC, como eu comentei, já está classificado para o mata-mata, agora a próxima fase da Série D. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre a parceria entre o Procon de Blumenau e o Procon Estadual para o prosseguimento do programa Limpa Fios aqui na cidade. É um instante só, a gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais.
Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo o coordenador do PROCON de Blumenau, César Campesato. Muito obrigado pela participação, César. Seja bem-vindo aqui na TV Galega. Eu que agradeço, Jorge. Boa noite a todos que estão nos vendo. Recentemente, César, o PROCON de Blumenau fechou parceria com o PROCON estadual para a sequência do programa Limpa Fio, que já é aplicado aqui na nossa cidade, né? E o que muda com essa parceria entre o PROCON da cidade e o PROCON do estado? Então, Jorge, nós já havíamos iniciado em Blumenau um programa, né? Nós criamos esse programa com o nome Limpa Fios. E, coincidentemente, meses depois, o Estado de Santa Catarina criou um programa chamado Limpa Fio, no singular, né? E nós já vínhamos fazendo esse trabalho desde o ano passado, que é esse programa de higienização e reparos de fiações irregulares na cidade, né? Então, a gente faz isso em regimes de multirões, que são realizados toda quarta-feira às 9 horas da manhã. E, além dos multirões, né, o atendimento dos chamados, das denúncias pontuais, que a gente recebe todos os dias, né? Então, entretanto, isso ficou de boca com as operadoras de telefonia. Nós até então realizávamos esse trabalho, né, convocando elas, e elas, né, vinham colaborando, mas não tinha nenhum documento formal, né, homologando esses trabalhos. E aí o PROCON SC, o PROCON do Estado de Santa Catarina, ele começou um trabalho em todas as cidades do estado. Eles estão indo. Nas cidades que não tinham antes o programa, eles estão capacitando os municípios. E nas cidades em que já tinha, eles estão colhendo o modelo, né, absorvendo as ideias para ver como é que é. E a gente então passou para eles, e eles entenderam que Blumenau deveria ser então premiada, né, pela iniciativa do programa que nós já tínhamos. Então, esse termo de cooperação técnica, ele veio para consolidar um programa já existente na prática. Entretanto, foi assinado junto com as operadoras de telefonia esse compromisso, né, com a cidade, e de certa forma traz mais força para nós, né, com mais apoio do governo do estado e mais apoio da Celesc. Como se faz para denunciar, né, casos em que há fios caídos em postes ou muito acúmulo de fios, né, em postes aqui da cidade? E o PROCON, ele está mais atuando na área central ou já está descentralizando isso para os bairros da cidade também? Não, a gente está trabalhando tanto na área central como na periferia da cidade também, né? Nós temos, só para tu ter noção, Jorge, no ano passado nós atendemos de janeiro a dezembro 300 chamados pontuais. Nesse ano, né, agora iniciando o mês de junho, nós já passamos de 350 atendimentos pontuais. Isso é sinal de que a comunidade está participando, né? A gente orienta a fazer a denúncia através do nosso WhatsApp do PROCON, que é 3381-7151. É até interessante adicionar esse WhatsApp até para outras orientações também, né? Denúncias de outras circunstâncias, mas para fazer esse chamado, então é só bater uma foto ou fazer um vídeo, mandar um endereço e mandar para o nosso WhatsApp, que daí a gente corre atrás para resolver. E vocês têm recebido muitos chamados? Diariamente, Jorge. Inclusive tem agora uma pessoa no PROCON só para cuidar disso, né? Tanto é que o volume, né, ficou monstruoso. Comunidade participando, e a gente pede mesmo que a comunidade participe, né? Então, por dia a gente recebe, né, uns 5, 6 chamados, né? E a gente corre atrás. Quando a gente identifica qual é a operadora, né, esse servidor nosso já se dirige ao campo, verifica quem é. Muitas vezes a fiação já consta ali o nome da operadora, ou pela plaqueta a gente sabe, né, qual é.
Então a gente já aciona a operadora e então logo ela já vai lá e faz o reparo. Agora, quando a gente não enxerga quem é, daí a gente conta com o apoio da Celesc, né? Certo. Bom, outro assunto importante também ligado ao PROCON é que recentemente o governo federal lançou a segunda edição do programa Desenrola, que é um programa para auxiliar aquelas pessoas que estão super endividadas a quitar os seus débitos, voltar a ter crédito, né? Sim. E por incrível que pareça, a cada ano que passa, por mais que se fale, cresce mais o número de pessoas e famílias endividadas no Brasil. Isso tem chamado muita atenção. PROCON tem um núcleo de apoio ao super endividado, né? Como é que está esse trabalho do núcleo? E lá no núcleo, vocês sentem esse crescimento também? Jorge, a gente tem uma lei, que é a lei do superendividamento. Ela é uma lei federal, né, que agregou no Código de Defesa do Consumidor, né, esses dispositivos, né, do superendividamento e também da educação financeira, né? Então o PROCON de Blumenau não atuava com essa lei e nós iniciamos a fazer esse trabalho, né? Inclusive fizemos o lançamento do núcleo de apoio. E hoje nós temos lá, né, a porta aberta para receber a pessoa que se encontra, né, super endividada, para fazer um plano de pagamento aos bancos, né? Lembrando, a gente filtra, né, os casos, né, de inscrições. Então, essa lei ela é para atendimento do devedor de boa fé, né? É aquela pessoa que realmente, né, excedeu o limite, a capacidade de endividamento. Às vezes, por uma circunstância, ganhava um valor e aí, né, contraiu alguns empréstimos. Depois ela ficou desempregada, enfim, voltou para o mercado de trabalho com o valor de salário às vezes de 1/3 do que recebia antes, e aí ficou com aqueles mesmos empréstimos, entende? Então ele é um plano de pagamento aos bancos, né? Ele não é uma forma de, digamos, beneficiar o não pagador, né? Ele é uma forma de fazer um plano de pagamento que caiba no orçamento, né, da pessoa que está nessa situação e que o banco também, né, entenda que é adequado. Quando o banco, né, os bancos, os credores, né, não concordam, né, com essa tratativa realizada pelo PROCON, ele pode buscar via judicial, daí, né, se utilizando do dispositivo legal, mas daí ele já tem todo o dossiê pronto e tal, né, para buscar a tentativa na via judicial, porque daí lá sim o juiz faz de forma compulsória, né, obriga o credor a topar, né, a condição de pagamento do devedor. Certo. Como é que tem sido a procura, né, nesse início de trabalho desse núcleo? Então, nós iniciamos faz pouco tempo, né? Então, a gente tem muita gente que pergunta, que precisa de orientação, que muitas vezes não se enquadra no programa. Então, aí já são centenas de pessoas que a gente atendeu nesse sentido, com orientações. E nas audiências que nós realizamos, que tipificou ali, foram 17 casos em que o PROCON já está, né, fazendo esse trabalho de filtragem de toda a documentação para encaminhar para o banco a proposta de pagamento. Como fazer, né? Quem pode chegar até o PROCON e participar desse núcleo? Então, são pessoas que eventualmente estão com a capacidade de endividamento comprometida e que chegou até a atingir o seu mínimo existencial, né? Que atingiu a questão da luz, da água, né? Do básico, dos alimentos, né? Então, quando chegou nessa circunstância, muitas vezes tem pessoas que estão passando por isso, que às vezes traz um problema psicológico para a pessoa, né? Que a pessoa às vezes até entra em depressão, porque a pessoa que é correta, ela não quer ficar devendo. Sim. Então ela não consegue mais dormir direito, ela começa a ter um problema na vida dela, até familiar. Então é uma forma de encontrar um caminho digno para essas pessoas saírem dessa situação, né? E a gente faz esse suporte então para auxiliar essas pessoas. Bom, e como é que estão os atendimentos do PROCON? Hoje o PROCON abriu e busca facilitar o atendimento ao cidadão. Quais são as formas hoje que a gente tem para buscar atendimento com o PROCON? Então, nós temos o mais convencional, né, Jorge, que é o 151, telefone, né, para tirar dúvidas e tal, que eu vou te falar bem sincero que
já está sendo pouco usado, porque essa ferramenta do WhatsApp, ela, né, se tornou, na verdade, um grande parceiro do consumidor ter esse WhatsApp, né? Então, o WhatsApp do 33817151 ou o telefone 151, ou pode se dirigir presencialmente na sede do órgão, que fica em frente à Prefeitura na Beira-Rio, ou também pode fazer a sua abertura de reclamação hoje pela internet, né, pelo site do PROCON, que está dentro do site da Prefeitura. Então ali tem é possível abrir, por exemplo, né, um protocolo de denúncia, encaminhar fotos, vídeos sobre algo relacionado a alguma denúncia? Isso, a pessoa se dirige ao site da Prefeitura de Blumenau, né, lá tem a carta de serviços, daí lá tem um campo de pesquisa, tu joga PROCON de Blumenau, na lupa lá, né, que pesquisa. Aí vai abrir ali a aba do PROCON. Aí ali tem todas essas, que é a nossa carta de serviços exclusiva do PROCON, e vai ter ali, por exemplo, a abertura de um novo processo. Então tem a orientação, quais são os documentos. Nós, de fato, revolucionamos toda a sistemática do PROCON municipal, né? O PROCON hoje de Blumenau, ele é uma referência, né, para o estado de Santa Catarina e posso dizer com certeza também do nosso país. Eu acompanho, tenho um grupo de WhatsApp, né, de todos os PROCONs, né, todos não, mas dos grandes PROCONs do Brasil, e a gente vê as dúvidas deles, as dificuldades deles, e posso te garantir, Jorge, aqui na cidade de Blumenau nós trabalhamos o serviço de proteção e defesa do consumidor com excelência, né, porque nós estamos bem adiantados nessa questão tecnológica, claro, ainda em fase de implementação, mas tudo isso para tornar a vida do consumidor mais confortável e mais fácil. Só para lembrar, em que casos o PROCON pode ser acionado? São somente casos em que envolve a relação de consumo, né? Então a gente tem que considerar o consumidor como aquele destinatário final, né? É a pessoa, por último, que vai utilizar um produto ou um serviço, né? E o fornecedor é aquele que presta serviços ou vende produtos, né? Então tem que ter essa relação de consumo, realmente. Muitas vezes as pessoas brigam com o vizinho porque o carro não está saindo da garagem, vão procurar o PROCON, né? Então tem casos que a gente explica que daí é no âmbito do direito civil normal, né? Então tem que caracterizar a relação de consumo. César Campesato, muito obrigado pela participação conosco. Imagina, eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.